Oi, 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 amores. Sejam bem-vindos, bem-vindas a este canal Hoje e Sempre. Eu sou Catarina Martins e este é o canal onde falamos sobre tarô e arquétipos. Amores, nesse vídeo nós vamos falar dos arquétipos, um pouco sobre arquétipos considerados fracos. Eu não vou citar todos, muitos, vou falar de alguns, vou trazer aqui o meu ponto de vista, tá? Lembrando que tudo depende, né, de qual historinha você ouviu, tá bom? Porque como o professor Hélio Couto sempre nos ensina, né? Ele sempre fala, o que muda de uma pessoa para outra é a historinha que ela ouviu, né? Então, vamos conversar a respeito disso. Olha, desde o início eu já vou deixar claro para vocês o seguinte. Sabe por que existem hoje, né? Ou desde que a humanidade é a humanidade, porque existe o conceito fraco, ruim, porque nós nos identificamos com a forma, tá? Desde quando foram trazidos, né, a informação arquetípica e essa informação ela foi associada com uma forma, ou seja, o arquétipo da força, da liderança, né, foi dado para quem? Para o leão, né? Aí todos nós, quando falamos força, liderança, disciplina, nós já pensamos logo em quem? Nos leões, né? Só de falar força, todo mundo já vai pensar diretamente no leão, certo? Quando falamos de liderança, visão, poder, todo mundo vai pensar em quê? Águia. Por quê? Porque é essa historinha que está no coletivo, que está na nossa consciência, a historinha que ouvimos, né? Agora, quando fala galinha, pronto, aí acabou. Não, Deus me livre. Deus me livre desse arquétipo. Não, a galinha não. A galinha ela tem o hábito de ciscar, de jogar para trás os seus recursos. Porque você pode ver, você coloca milho ou ração para a galinha, você coloca tudo juntinho. A primeira coisa que ela faz é entrar dentro ali e ciscar, jogar tudo para cima, né? Espalhar. Ela espalha, né? Mas vamos pensar nesse espalhar de uma forma diferente. Vamos trazer aqui, por exemplo, você tem um recurso, né? Ele tá ali, tudo num cantinho só, ou seja, você está com todos os ovos num cesto só. E aí, que tal? E se você distribuir, né? Se você espalhar esses ovos em vários cestos, né? Porque se um cesto cair, você tem outros. Entende a virada de chave? E por que tudo tem esse lado, todos os arquétipos, quando você fala num arquétipo, o arquétipo ele é a perfeição, ele é pura luz, é a galinha divina, é o ovo divino, né? Como diz o professor Hélio Couto, e a galinha divina, ela não existe? Né? Aí muitas pessoas dizem o seguinte, mas a galinha para a pessoa ali, para o fazendeiro, para o dono da granja, ela representa prosperidade. Sim, é verdade. É uma fonte de riqueza, a galinha. Da mesma coisa que a vaca é para o fazendeiro. A vaca na Índia, ela é divina, ela é uma divindade, ela faz o que ela quer, né? Percebe a diferença das historinhas? Em um lugar, em uma cultura, a vaca é reverenciada, em outra, ela não passa de uma fonte de alimento, de uma fonte de renda, né? Mas vamos conversar sobre aqui a forma, vamos falar da forma, né? Que muitos de nós ainda estamos muito enraizados e
encapsulados na forma. E nós estamos aqui em 3D, a forma, infelizmente, ela existe, né? Então, vamos falar da forma. Ok, uma galinha para o dono de uma granja é uma fonte de renda, né? Mas vá no escritório desse dono dessa granja e veja qual animal qual o arquétipo que ele tem nesse escritório, nas grandes fazendas. Eu lembro quando pequena que eu ia ajudar minha mãe a fazer os trabalhos lá na fazenda lá. Quando a gente entrava no escritório do fazendeiro, lá você via o quê? Você via referências à águia, né? Você via ali referências ao cervo, né? Acho que é isso mesmo. Sabe o nome daquele lá que tem aquelas galhadas bonitas? Você vê referência a tudo isso. Você não vê uma imagem de uma vaquinha, uma foto de uma vaquinha. Você não vê uma foto de uma, né, ali uma galinha. Aí essa informação também nos traz outra. Vamos analisar a vida das galinhas hoje, a forma, tá? Aqui nós já paramos de falar sobre o arquétipo. Nós vamos falar da forma. Porque quando fala em arquétipo, a primeira coisa que um ser faz é o quê? Ele não fala assim, olha, eu vou me conectar com a energia de liderança, com a energia... Não, eu vou me conectar com a águia. Não é mesmo? Com a energia de visão, né? Não, vou me conectar com a águia. E bum, porque nós precisamos da imagem, precisamos da forma, precisamos ver, né? Então, você vai e se conecta com aquilo ali. Agora, vamos analisar a vida das galinhas. Como vivem as galinhas nas grandes granjas hoje em dia? É algo a se pensar. E todas essas informações, elas estão enraizadas na nossa mente inconsciente. Então, automaticamente, quando você coloca um arquétipo desse, ou quando você tem na sua casa muita coisa que faz referência a esse arquétipo, o seu inconsciente, ele tem esta informação, a sua mente, ela tem esta informação. Sabe? As coitadas vivem ali só comendo, colocando ovo, né? O tempo todo. É visto ali como se aquele fosse o único objetivo daquele animal, né? Não se vê o divino na galinha. Por exemplo, o Walt Disney, né? O Walt, ele viu a divindade de um rato, o Mickey Mouse. Mas quando você fala rato, você pensa no Mickey? Não. De jeito nenhum. O Mickey é o Mickey. Mickey Mouse. O rato, né? Mouse é rato. Só que, quando se fala em Mickey, ninguém vê um ratinho. De forma nenhuma. Então, para que você consiga acessar todas essas energias, né, de uma forma que que ela vá te ajudar a crescer, a evoluir, a expandir, precisa desenvolver primeiro essa consciência da divindade. Precisa estar conectado com a natureza de verdade. Compreende? Você precisa entender. Você precisa olhar e ver além da forma. Não se identificar com a forma. Né? Hoje em dia, nas fazendas, na maioria das fazendas, pelo menos as que existem na minha mente, as galinhas, elas vivem em grandes espaços, felizes, tranquilas, livres, indo e voltando. Né?
são animais extremamente inteligentes. Por quê? Quando se trata ali da sua autoproteção. Se elas vêem alguma coisa com qual elas não podem lidar, ou talvez até possam, elas fazem um barulho enorme. Aquilo ali sinaliza para o fazendeiro, para quem está cuidando delas, que tem alguma coisa errada. É óbvio que a pessoa vai olhar, né? A pessoa vai lá olhar o que está acontecendo. Elas não afastam muito, né, do seu território. Elas são extremamente, né, territoriais, são mais de casa mesmo. Elas não vão muito longe da casa, a galinha não fica muito longe do poleiro, como dizem, e ela não fica mesmo, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Quando se fala em arquétipos fracos, não existe arquétipo fraco. Existe a informação distorcida que a humanidade tem em relação aos arquétipos. Em um lugar, qual é a historinha que é contada em relação a cada arquétipo? Né? Em um lugar tem uma historinha, em outro lugar tem outra historinha. Compreende? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Compreende? Enquanto nós estamos muito identificados com a forma, é bom que você use arquétipos de poder que vai trazer para você cada vez mais consciência, para você expandir, começar a entender, a enxergar além da forma. Está na hora da gente quebrar essas barreiras? Óbvio que está, né? Mas como uma pessoa assim que, né, tem um entendimento, eu considero ainda raso em relação aos arquétipos, né? Porque eu pretendo continuar estudando. Enquanto eu estiver aqui, eu quero entender. Quero entender, não, eu quero aprender. Eu quero que o conhecimento ele passe pelo meu corpo. Eu quero vivenciar, né? Mas como eu ainda sinto que, como ainda é raso demais o que se vê, o que se fala a respeito de tudo isso, né? Da profundidade dos arquétipos, que essa energia de criação é a ideia original, né? Então, enquanto identificamos com a forma, é melhor que você pense direitinho, veja direitinho, quando você vê um arquétipo que você... Olha, vamos ser sinceros aqui. A imagem de Jesus Cristo, o arquétipo Jesus Cristo. Gente, pelo amor de Deus, eu tinha uma barreira enorme em relação a esse arquétipo. Por quê? Porque para mim foi contada uma historinha desde criança que me aterrorizava. Toda vez que falava Jesus Cristo, eu só via lá aquele homem pregado numa cruz, todo mutilado, todo quebrado, todo arrebentado. Era aquilo que vinha na minha consciência, sofrimento, dor. Entende? E quando eu via essa imagem, nossa, eu fechava o olho. Gente, eu tinha verdadeiro pavor, vocês não estão entendendo. Por quê? Por causa da historinha que foi contada para mim. Eu fui atormentada a infância inteira com a morte e ressurreição de Cristo, mas com a morte de Cristo, que pouco se falava na ressurreição, né? Quando tinha alguma culto, alguma coisa em relação à morte e ressurreição de Cristo, só se falava na morte, no quanto ele foi castigado, no quanta dor ele sentiu, e nisso e naquilo, e foi tudo por culpa sua, né? Foi tudo por nós, tudo por nós. Mas quem tá lá pregando fala, tudo por você, para dar uma ênfase bem, né? Agora imagina isso na mente de uma criança. Então eu tinha um tremendo, pelo amor de Deus. Hoje eu tenho ali uma imagem do imperador, que quem é o imperador? Jesus Cristo. Hoje para mim, quando você fala Jesus Cristo,
Eu posso até me lembrar daquela imagem, mas ela não será a primeira, porque eu tenho uma outra imagem, eu coloquei uma outra forma no lugar daquela. E nessa forma, eu vejo Jesus Cristo com quem eu quero me conectar. E não aquele lá todo mutilado, todo quebrado. Compreende? Então, meus amores, é interessante demais. É muito bom que a gente estude cada vez mais e mais e mais e mais e mais sobre isso. Por quê? Porque assim você não vai ficar mais procurando e se identificando com a forma, com o que, que as pessoas estão trazendo até você. Se você não estuda, você tem que aceitar as verdades dos outros, né? Agora, se você estuda, você pode construir a sua própria verdade. E aí, de repente, nossa, a galinha é prosperidade ali, ó. Imagina ovos, não sei o quê. E você começa a ver aquilo com outros olhos. Né? A fonte de alimentação, porque os ovos são extremamente nutritivos, são bons para a saúde, que não sei o quê. E você ressignifica essa imagem. Sabe? Então, o negócio todo está nessa questão da historinha que foi contada, né, da identificação que nós temos com a forma. A partir do momento que você começa a construir novas verdades, as suas verdades, e isso se constrói através do estudo. Por isso que eu sempre falo, gente, estuda, pesquisa, faça uma pesquisa, estuda. E depois que você viu bastante coisa a respeito daquele assunto, senta com você mesmo e começa a refletir, escreva, gente. Eu não sei se é que eu aprendi a aprender desse jeito, mas escreva. Escreva as coisas, começa a colocar os seus pensamentos no papel para você ver qual é a historinha que está na sua mente inconsciente, sabe? Então, meus amores, é isso que eu quero deixar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma faça sentido para você e que você possa estar cada vez mais e mais e mais e mais e mais estudando para você criar a sua própria realidade e não viver a realidade que outras pessoas escolheram para ti, né? Porque quando você cria a sua realidade, a sua verdade, você começa a viver a sua verdade e não a que as outras pessoas, né? As historinhas que os outros contaram para você, tá bom? Gratidão e namastê.